Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Valdomiro Romano da Silva, diretor de operações da ABM. Quem estava já conectado pôde assistir aí às nossas vinhetas, nossos vídeos sobre o Vencer ABM, e sobre a ABM Week 7ª edição. Infelizmente, o vídeo da ABM Week estava sem o som, mas eu acho que pelas imagens e pelos letreiros deu para vocês acompanharem e terem uma ideia do que foi o evento esse ano, e fica aqui já o convite para todos participarem da ABM Week 8ª edição, que vai se realizar de 3 a 5 de setembro de 2024, em São Paulo, no Promagno Centro de Eventos. Hoje, dentro do tema especialização, teremos o webinar de lançamento do livro Manual de Trefilação, Abordagem Prática, de autoria do Aloísio Carlos Ferreira da Silva, gerente de trefilação da Sinobras, em mais uma parceria da ABM com a editora Blucher. Neste webinar, o autor apresentará informações concisas e acessíveis a respeito de trefilação, por meio de conhecimentos práticos e de fácil compreensão, com dicas de produtividade e recomendações de segurança no ambiente de trabalho. Como moderador do webinar, contaremos com a participação do Milton Carlos de Almeida Lima, diretor industrial da Sinobras. Contaremos também com a participação da editora Blucher, na presença do Eduardo Blucher, publisher da empresa. Então, para iniciar, eu chamo o Milton. Bom dia, Milton. Bom dia, Valdomiro. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar participando aqui desse webinar, né? Uma oportunidade que nós temos aí de evoluir no nosso conhecimento técnico dessa área tão importante aí que é a trefilação. Então, nós vamos fazer aqui um momento aqui bacana de aprendizado e contribuição. Como é que a gente vai funcionar, né? Nós vamos... as perguntas... O Aloysio vai fazer a apresentação e depois nós vamos ter uma sessão aí, temos programado aqui cerca de 20 minutos para perguntas e respostas. Essas perguntas vão ser através do chat, a gente vai aqui selecionando as perguntas e fazer o máximo de perguntas possíveis. Então, a gente conta aí com a participação que vai nos ajudar a enriquecer mais aí o nosso momento. E agora, no momento, eu gostaria de chamar aqui o Eduardo, né, da editora Blucher, para dar uma palavra conosco. Bom dia. Bom dia. Bom dia, obrigado, Milton. Eu assisti a apresentação da ABM e vou dizer que a gente é a ABM também. A gente já está junto, não vou nem chamar de parceria, a gente tem uma relação e um respeito pelo conhecimento e pelo aprendizado, e a ABM traz autores e a gente produz livros, a gente consegue fazer uma relação onde o conhecimento é celebrado o tempo todo. É muito raro você ter uma associação tão atenciosa com o conhecimento e tão cuidadosa com os autores como a ABM tem. Isso já gerou 6 livros em conjunto. A gente deve ter em produção mais 4 livros em conversa já, então a gente vai chegar a ter muitos livros juntos, e fora toda a questão de proceedings e publicação de anais de congresso com a ABM, a relação da ABM com o conhecimento e da relação com a Blucher é sempre muito boa, e agora com o professor Aloísio aqui e o livro também é uma honra, mais uma etapa que a gente conclui e conseguindo fazer mais um livro junto. Então, para a gente realmente é muito bom ter a ABM como parceira, e vamos em frente. Muito, muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Chamar de volta aí agora o Valdomiro para dar mais uma palavrinha. Ok, Eduardo e Milton, obrigado, Eduardo, pelas palavras aí elogiosas aí para a ABM. A recíproca é totalmente verdadeira com relação à Blucher, né? Como você falou, já não é mais uma parceria, vocês são parte da ABM, né? E a gente sempre está lançando os desafios para a Blucher, né? Sempre apresentando
novos títulos ou atualizações de títulos que já estão, vamos dizer, esgotados ou desatualizados. Essa é uma característica do nosso setor, né? É a evolução tecnológica permanente, constante, com muita velocidade, que torna necessário nós estarmos sempre preocupados, não apenas com o lançamento de novos títulos, mas também com a atualização, né, daqueles títulos que já estão na praça, vamos dizer assim, né? E esse tem sido o nosso desafio principal nos últimos anos, né? A da atualização. A nossa coleção, ela já tem aí mais de 20 anos, e é importante essa atualização, né? E trazer também os novos temas. Então, nós temos já, vou até fazer um teaser aqui, para o ano que vem, a gente já tem o desafio aí, que eu estou lançando para a Blucher, de nós publicarmos a nossa coleção de refratários, né? Que está sendo trabalhada aí nos últimos 2 anos. Esse próximo mês agora, vocês deverão receber aí já na Blucher 2 volumes, o terceiro provavelmente no começo de janeiro. Então, nós devemos lançar no ano que vem uma coleção sobre refratários para siderurgia. Vamos lançar também o novo título, novo título sobre siderurgia para não siderurgistas, que sempre foi o nosso carro-chefe, mas ele se esgotou e também tornou necessário uma atualização. Então, ano que vem, nós devemos publicar também, obviamente, se a Blucher concordar, né? Mas tenho certeza que... Já está concordado, vamos em frente. Já está concordado. Vamos lançar o Siderurgia para não siderurgistas e vamos lançar um novo título em substituição a um outro carro-chefe, que é o Aços e Ferros Fundidos, que vai ser um novo título aí do professor André Costa Silva, e outros aí que estão no forno, né? Temos aí um livro sobre, um novo livro sobre metalurgia do pó e metalurgia aditiva, enfim, é um desafio permanente de lançamento de novos títulos. O ano que vem, dentro das comemorações aí dos 80 anos da ABM, né? A ABM vai completar ano que vem 80 anos, nós teremos também lançamento de diversos títulos aí, junto com a Blucher, né? E eu convido a todos aqueles associados e os que ainda não são associados da ABM a usufruírem desse benefício, né? Lembrando que o associado da ABM, ele tem 30% de desconto na aquisição, não só dos títulos da coleção ABM, mas também de todos os títulos da Blucher, né? Dentro da nossa parceria, a Blucher estende esse desconto para toda a sua coleção, né, de títulos aí do site. A Blucher é a única editora que comercializa os livros da ABM, né, da coleção da ABM, e ela oferece aí esse benefício para os nossos associados. Então, aqueles que ainda não são, né, venham ser ABM para usufruir aí dos benefícios. É isso aí, Milton, devolvo para você agora. Obrigado, Valdomiro. Vou falar um pouquinho aqui o seguinte, eu, além de ser diretor aqui da Sinobras, eu sou diretor também do Grupo Aço Cearense, né? Nós temos uma unidade industrial lá em Fortaleza, com área de trifila também, e também sou diretor da ABM aqui para a região norte, né? E o Aloísio, né, ele se juntou aí à nossa empresa, ao nosso grupo, né? É um profissional aí de uma vasta experiência aí na área de trefilação, na área industrial, né? Trabalhou bastante tempo aí no Grupo Gerdau, nas áreas de trefila, e cerca de 10 anos ele está conosco, começou a trabalhar conosco lá em Fortaleza, mais precisamente lá em Caucaia, nossa unidade industrial, na área de trefila, como gerente da nossa, nós chamamos lá a Cearense Industrial Filial, e depois ele está contribuindo conosco aqui na Sinobras, na nossa área de trefila. O Aloísio, ele tem um conhecimento, assim, excepcional, tanto prático quanto teórico, né? Ele é uma pessoa que está sempre aí desafiando os processos, buscando maior produtividade, melhor qualidade e buscando a parte de segurança do trabalho, né? Fazendo um trabalho também muito bom aqui na área de trefila.
E esse conhecimento dele, teórico e prático, nos ajudou muito a nós evoluirmos nessa trefilação. Ele, no livro dele, no manual, né, depois, lógico que ele vai falar um pouco mais, mas, assim, é uma obra que eu não tenho dúvida que vai ajudar muito para a elevação do conhecimento técnico na área de trefila, que é uma área tão importante, né? A trefila, ela é muito desafiadora, porque o número de processos, de máquinas, de produtos é bem elevado. O desafio de custo de transformação, ele é grande, porque um grande custo que acaba tendo é custo fixo, é custo de pessoas, e os volumes, via de regra, quando você compara com uma cearia, ou com um alto-forno, ou com uma laminação, os volumes são menores, então, a hora que você faz lá o custo em reais por tonelada, é sempre desafiador, né? E o Aloysio tem feito um trabalho aí excepcional aí na nossa empresa, né? Então, eu tenho certeza que ele vai dar uma contribuição aí para quem atua ou para quem não atua nessa área de uma forma diferenciada. Então, eu queria agora chamar o Aloysio, né? E só, assim, lá no final, depois da apresentação do Aloysio, então, as perguntas, a participação de vocês vai ser via o chat, né? Então, vocês vão fazendo as perguntas à medida que a apresentação for acontecendo, e no final nós vamos ter cerca de 20 minutos, né, relembrando para colocar aí as perguntas que vocês vão poder ter uma interação maior aí com o Aloysio. Tá ok? Então, Aloysio, seja bem-vindo aí e uma excelente apresentação para você aí. Aloysio, só me permite aí rapidinho, além de dar os parabéns a você pelo livro, lembrar que esse webinar está sendo gravado, né, e ele vai ficar disponível depois no canal do YouTube, no ABM TV. Tá? Então, ele vai ficar lá disponível de forma aberta, gratuita, basta as pessoas se inscreverem no canal, né? Nós temos lá mais de 60 vídeos já, de outros webinars que nós realizamos aí nos últimos 3 anos, né? Então, é importante destacar isso também, que quem não puder acompanhar ao vivo vai poder depois assistir essa apresentação do Aloysio lá no nosso canal. Com você agora, Aloysio. Obrigado. Obrigado, professor. Bom dia a todos. Vou projetar aqui minha tela. Bom, começar aqui rapidinho. Aqui eu sou Aloysio, né? Sou natural de Recife. Comecei lá em 1987. Vou falar aqui de onde, mais ou menos, a minha trajetória. Comecei, assim que eu concluí meu curso técnico no ETEPAM, lá em Recife, eu entrei no Grupo Gerdau na Aço Norte, na siderúrgica, pela área de aciaria. Fiquei um período, fui depois transferido para a laminação, onde eu fiquei uma boa parte do tempo. Na aciaria eu aprendi muita coisa sobre metalurgia, né? Fiz algumas macrografias, análise de gás, espectrometria. Depois fui para a laminação. Na laminação fiz bastantes ensaios físicos, trabalhei um pouco com calibração, e por fim acabei indo para a trefila. Na trefila eu fiquei um bom tempo, fiquei até mais ou menos 1990, quando fui transferido para a área de cabos e gordoalhas. A área de cabos e gordoalhas trabalha com alto carbono, tá? Em 97 eu comecei um curso de administração e especialização em comércio exterior. Depois fui novamente transferido para o Aço Norte, quando a fábrica de telas fechou, né? E por fim, gente, eu fui transferido para São Paulo. Fui montar uma fábrica de tela lá em São Paulo, em São José dos Campos, pela Gerdau. Posteriormente, eu saí de São Paulo, fui trabalhar numa empresa em Minas Gerais com prospecção de petróleo. Dessa empresa de prospecção de petróleo, fui para o Amazonas, né? Fui para Alagoas, depois fui para o Amazonas, depois para o Acre, Manaus, Maranhão, Mato Grosso do Sul, e, por fim, recebi um convite da Cearense e vim parar no Ceará. E em 2020, o Milton me chamou para trabalhar na Sinobras. Ou seja, eu conheço bem o Brasil, conheço muito a trefila, conheço também um pouquinho sobre petróleo, né, que eu trabalhei como gerente de projeto, mas a minha formação básica, e a que eu mais gosto, é trabalhar com trefilação, tá? E quando eu comecei a trabalhar com trefila, gente, eu tive uma grande dificuldade lá no início, que era encontrar material sobre trefila. A gente não encontra nada sobre trefila em português, né? A não ser que a gente vá para as faculdades, a gente vai encontrar muito material teórico, mas de como fazer, como puxar o fio numa máquina, como fazer uma regulagem de um equipamento, a gente não encontra nada disso, tá? Então, a gente acaba tendo muita dificuldade no início quando a gente é promovido para uma área feita uma trefila, tá? A gente tem muito retrabalho, a gente tem um baixo conhecimento das equipes, tá certo? Tem baixa produtividade, muitos acidentes, mas tudo isso advém da falta de conhecimento. Nisso, eu encontrei uma oportunidade de melhorar isso, né? Contribuir com segurança, contribuir com a produtividade da trefila, tá?
trocar experiência com outras pessoas, tá certo? Então, através disso, eu acabei tendo essa ideia de montar um material voltado para a prática da trefila. Eu não estou falando nada aqui de conceitos teóricos, né? Derivadas, integrais, ou seja, cálculo com elementos finitos, não. Eu estou falando sobre a prática da trefila. Tá? Como é que eu puxo, como é que eu faço a compensação num bloco, como é que eu faço a regulagem no Cast-X. É isso que vocês vão encontrar nesse material. Ou seja, ele é uma ponte entre o conhecimento teórico e a aplicação prática desse conhecimento no chão de fábrica, ok? Bom, vamos entrar agora, de fato, na trefila, né? A trefilação, gente, basicamente, é você pegar uma barra metálica e passar ela através de uma ferramenta. Tá? E a passagem através dessa ferramenta ocorre a redução de sua seção transversal. E quando você faz isso, quando a gente passa essa barra pela fieira, né, pela ferramenta, você acaba alterando as características mecânicas dessa barra. Você acaba tendo perda de ductilidade, elevação de escoamento e resistência. Ou seja, há alguma transformação microscópica na estrutura do material. Ok? E aí, o que acontece? Para que a trefilação corra de forma tranquila, gente, a gente tem que dar algumas condições, né, para que isso aconteça. Por exemplo, eu tenho que ter cuidado com a matéria-prima, eu tenho que ter cuidado com a movimentação dessa matéria-prima, eu tenho que ter uma boa limpeza dela antes de entrar na trefila. Eu tenho que cuidar como é que eu garanto a produtividade, fazendo a soldagem de uma bobina na outra, tá? O desbobinamento dessas bobinas, as ferramentas que eu vou utilizar, a calibração, como eu lubrifico, como refrigero e quais são o tipo de máquina adequado para cada tipo de programa, cada produto que eu faço, ok? E quando você atende todos esses pré-requisitos, você tem uma resposta na saída da trefila, né? E aí você vai fazer, né? Se o seu Cast-X está adequado, você vai fazer a caracterização desse arame para ver se ele está adequado ao que o teu cliente espera. E, claro, quando tudo isso certo, às vezes acontecem algumas falhas durante o processo. E a gente vai identificar alguns tipos de falhas durante o processo de trefila. Basicamente, a minha apresentação vai se focar nesses pontos, tá? Se vocês quiserem ter mais detalhes, tem lá no manual, ok? Bom, falando um pouco de matéria-prima, né? A matéria-prima que eu me dediquei a vida toda foi o aço. E o aço é extraído da natureza através do minério de ferro. Isso vem para os altos fornos, onde você abastece o alto forno, acrescenta lá o coque, o fundente, injeta ar a temperatura elevada a uns 700 graus. Daí você faz com que o carbono do coque vá e sequestre o oxigênio que tem nesse minério de ferro, e aí você libera o ferro, que goteja, digamos assim, acumulado no cadinho do forno e depois vazado na forma de ferro gusa. Posteriormente, esse ferro gusa, gente, que sai aqui na boca do forno, pode ter dois destinos. Ou você manda para um forno elétrico, ou você manda para um conversor LD. No conversor LD, você injeta oxigênio, corrige o nível de carbono que você deseja, né, para 1010, 1020, 1050 e assim seja. E no forno elétrico, você agrega sucata, né? Introduz aí 3 eletrodos com uma corrente elevadíssima, funde toda essa carga, faz a correção dessa carga posteriormente, usando oxigênio e alguns outros elementos de liga, e no final, os dois processos geram o aço. Tá? O aço é laminado e posteriormente a gente produz a matéria da trefila, que a gente denomina de fio-máquina. Tá? Para usar o fio-máquina na trefila, gente, antes de chegar na trefila, tem que ter alguns cuidados com ele. Tá? Por exemplo, o fio-máquina não pode ter amarras frouxas, porque quando você estoca no pátio, se a amarra estiver frouxa, o material embaraça e na trefila ele vai dar problema quando for desenrolado. Você não pode ter manuseio inadequado, onde a empilhadeira vem pegar essa bobina, ela pode empurrar as espiras para dentro e aí gerar problemas no desenrolamento quando for utilizado na trefila. Quando o pessoal movimenta essa bobina no pátio, eles podem raspar ela no chão e isso acaba criando arranhões, que quando chega na trefila, o material pode romper. Além disso, há outros tipos de danos mecânicos, como você bater com equipamento, bater em guias, bater em guarda-corpo e danificar espiras. Sobras de materiais, né? Resto de material que tem no pátio, isso também gera problema com a trefila. Estocagem em área descoberta, por exemplo. Se você vai usar esse fio-máquina numa decapagem mecânica, caso chova no dia anterior, o fio-máquina, quando entrar na trefila, ele não vai conseguir perder a carepa, ou seja, ele não vai conseguir ser limpo pelo processo de decapagem. Então, a gente tem que ter um cuidado, ou seja, previamente o fio-máquina deve ser estocado em uma área coberta antes de ser consumido, tá? Se for para uma decapagem mecânica. A estocagem deve ser feita geralmente em piso nivelado, porque caso a gente coloque num piso desnivelado, as bobinas podem desmoronar e isso gera risco a pessoas, risco de acidente com equipamentos e outros transtornos, né?
além dos próprios problemas para trefila. E, por fim, gente, bobinas mal calçadas, né? Você tem sempre que empilhar o material e calçar as pilhas inferiores. Para quê? Para que elas não gerem desmoronamento. Uma vez feito isso, gente, a gente teve esse cuidado com o material lá no pátio, tá? A gente tem que lembrar o seguinte, esse filmar, ele foi laminado a quente, geralmente laminado a temperatura acima da zona crítica, acima dos 800 graus, 900 graus. Então, como ele está aquecido, em contato com o ar, sobre o filmar, se forma uma película chamada carepa. E essa película, gente, ela é extremamente abrasiva, né? Então, você tem aqui o aço e na borda dele, na periferia dele, tem a película de carepa. Essa película, ela é abrasiva, né? Por exemplo, ela é formada por basicamente três camadas, né? Uma mais interna, chamada vestita, uma intermediária, que nós chamamos de magnetita, e uma externa, chamada hematita. As três têm durezas elevadas, principalmente a camada de hematita, né? Tem uma dureza perto aí dos 70 RoC. Então, isso quando entra no processo de trefilação, acaba usinando, né? Danificando as ferramentas, polias, bloco de máquina, se a gente não fizer uma limpeza adequada dessa camada. Tá? Para que a gente consiga remover essas camadas, a gente usa um processo chamado decapagem. Na decapagem, nós temos três tipos básicos: decapagem mecânica, decapagem química e eletrolítica. A eletrolítica é muito específica, eu não falo dela não, porque eu até não tenho experiência com ela, né? Mas é muito rara. O que é mais utilizado hoje nas trefilas aqui no Brasil, principalmente para fios que vão ser utilizados na construção civil, com aplicações mais rústicas, é a decapagem mecânica. Essa, a gente pode fazer a limpeza através do jato de granalha, por flexão ou por lixamento, tá? Vamos falar um pouquinho rápido sobre a decapagem química. Na decapagem química, pessoal, a gente pega a bobina, né? A gente recebe a bobina aqui na entrada, deposita ela num tanque de ácido, geralmente deixa o ácido clorídrico ou ácido sulfúrico, tem uma concentração de trabalho que você tem que respeitar, caso contrário, você não consegue decapar, ou então o tempo de decapagem fica muito alto, tá? Então, se o ácido está adequado, você vai conseguir decapar essa camada de óxido em uns 15, 20 minutos. O material sai, passa por uma seção chamada spray, que é onde você jatia ele com água potável. Para quê? Para tirar todo esse ácido e tirar a carepa residual que fica. Posteriormente, o material é imerso num banho de água potável, aí com pH entre 6 e 7. Para quê? Para neutralizar todo o ácido que ficou depois do spray. Alguns processos ainda utilizam fosfato de zinco. Para quê? Para criar uma camada que vai ancorar o lubrificante durante a trefilação. Após a fosfatização, você lava novamente o material, aplica uma passivação, que pode ser com sabão, ou com cal, ou com bórax, e, por fim, você seca esse material. Pronto. Saindo daqui, o material está pronto para ser trefilado. Você removeu toda a camada de óxido. O bom da decapagem química, gente, é que ela deixa uma superfície perfeitamente limpa, tá certo? O material consegue ficar aí 2 a 3 dias antes de ser consumido, ele consegue resistir por causa da utilização do fosfato e também da passivação. Porém, o grande problema da decapagem química é a geração de efluentes. Você tem ácidos, né? Você vai ter a borra do fosfato, que é um problema seríssimo, é um impacto ambiental alto. Tá? Então, você precisa ter uma ETE, né? Uma estação de tratamento de efluente bem robusta, para receber todos os efluentes diferentes que a decapagem química gera. Além do grande transtorno da decapagem química dela, sozinha, ao longo do tempo, ela vai se corroendo, ou seja, toda a estrutura que estiver abrigando esse processo acaba vindo, né, a ser corroído. Então, estrutura, pilar, coluna, tudo vai ser corroído por causa dos ácidos, né, dos vapores ácidos que esses processos liberam. Então, há necessidade também de que você faça a aspiração desses gases e, posteriormente, a lavagem para poder neutralizá-los e descartar de forma adequada. O outro processo de decapagem muito utilizado, esse é o mais comum, é o de decapagem mecânica. O que é que ele faz? Na realidade, você pega o material, né, você dobra ele. Quando você dobra ele, a carepa, por ser frágil, ela acaba quebrando. E quando ela quebra, ela salta. Daí a importância da gente não deixar o material molhado. Porque quando você dobrar, se o material está molhado, a carepa não salta, ela fica presa no material. E aí ele acaba indo para a trefilação. Então é importante que, antes da decapagem mecânica, a gente abrigue o material pelo menos 1 a 2 dias, tá certo? Para que quando ele vá para a decapagem mecânica, ele quebre a carepa e a carepa caia, não fique sobre o material. Aqui eu estou mostrando aqui para vocês o exemplo de decapagem mecânica, né? Você pega o fio e dobra sobre uma polia. Há uma relação ótima, tá, que faz com que
essa limpeza seja otimizada, tá? E a gente usa essa relação, que no caso é o 11 vezes, por quê? Quando eu deformo o material numa relação de 11 vezes em relação ao diâmetro, eu dou um alongamento de 8% nas fibras externas do material. Quando eu consigo esse alongamento em torno de 8%, toda a carepa, né, toda a vestita, hematita, magnetita, pula fora. Ou seja, ela cai, ficando apenas sobre o material um pozinho de carepa, que a gente acaba retirando em processos posteriores, que é o que eu falo a vocês. Ó. As polias seriam responsáveis para remover 80% dessa carepa, ficando ainda o resíduo. E como é que eu retiro o resíduo? Utilizando escovação ou rotativa, escovação passiva através de rabo de porco, o famoso, né, escova helicoidal, ou então através de jateamento com ar. E aí eu tiro aquele pozinho de carepa e aí o material está limpo. Porém, uma coisa é muito importante, gente. Se eu vou produzir um arame que eu preciso ter um acabamento dele diferenciado, um arame claro, o melhor é que eu faço uma decapagem química. Se eu tenho um arame que o requisito de qualidade, aspecto, não é muito forte, eu utilizo uma decapagem mecânica. E aí, por quê? Porque o material vai sair um pouquinho mais escuro, tá bom? Bom, vamos falar assim, após a decapagem, antes de entrar na trefila, você precisa soldar um rolo de fio máquina no outro. Para quê? Para que você dê continuidade no processo. Já imaginou você consome um rolo de 2 toneladas para a máquina, leva aí 20, 30 minutos engatilhando o fio novamente pela máquina, pronto. Para que a gente não faça isso, você precisa que a cada rolo de fio máquina que está sendo consumido, você venha e solde a cauda de um rolo à cabeça do próximo. Então, antes de fazer essa soldagem, a gente tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, você quando cortar as pontas, geralmente a laminação, quando termina de produzir uma bobina de fio máquina, a última espira, né, o final da espira, geralmente vem com friso. Eu preciso remover aquilo antes de ser trefilado. Então, eu corto essa espira fora. Uma vez que eu cortei, o corte forma um bisel. Eu preciso remover aquele bisel. Por isso que aqui eu esmerilho essa parte cortada, deixo ela lisa. E aí, uma vez cortado, que as duas superfícies estão lisas, eu acabo também lixando um pouquinho aqui para dar um melhor contato na superfície do arame. Eu coloco os arames paralelos, né, na máquina de solda, na pista da máquina de solda, regulo ela pelos parâmetros que o fornecedor recomenda, né, para bitola, o tempo de solda e a corrente necessária, e aciono o equipamento. A solda é realizada. Uma vez a solda realizada, ela fica com esse aspecto aqui. Ó. Eu vou lá, removo a rebarba, deixo o arame novamente concêntrico, né, assim, sem vestígio de rebarba, e faço o revenimento. Algumas vezes é necessário fazer o revenimento. Por quê? Fios de alto carbono, por exemplo, 1060, 1070, só a soldagem gera uma ZTA, que é a zona termicamente afetada, que fica muito frágil. Você tem muita bainita ali, muita martensita naquele ponto. Então, o que acontece? Você vai lá e precisa revinir. Para quê? Para aliviar as tensões desse material. Como é que eu faço o revinimento? Eu abro as pinças da máquina de solda, reposiciono a solda nessas pinças, aciono a máquina, ela começa novamente a aquecer. Quando começam a aparecer os primeiros pontos de oxidação, eu vou lá e desligo a máquina. Não deixo ela continuar a fundição. Uma vez feito isso, o material volta a resfriar, fica com esse aspecto escuro, e aí, gente, você vai e dobra a solda. Se a solda resistir a esse dobramento que você faz na mão ou com alguma ferramenta, pode trefilar que não tem erro, não. Tranquilo? Bom, há alguns erros muito comuns no chão de fábrica que a gente comete quando está soldando, né? Um deles é o desalinhamento do fio. Quando a gente solda desalinhado, não tem Cristo que faça esse material passar pela fieira quando ele é esmerilhado. Então, eu preciso, nesse caso, remover a solda e refazê-la. Outro erro muito comum é quando nós, né, o operador com pressa, acaba esmerilhando demais. Então, você acaba comprometendo a seção do material, e quando você tentar trefilar esse material com seção mais estreita, né, mais afinada, o material acaba rompendo. Então, é melhor que você corte e refaça essa solda. Outro problema muito comum na área de produção é soldas que passam do ponto da temperatura de caldeamento. Quando acontece isso, você nota que ela fica porosa. Se você vê que a tua solda ficou porosa, cara, recorta ela fora e refaz. Tá? Não arrisca, porque se você tentar passar, ela vai romper. E, por fim, muito comum é quando a gente faz o caldeamento e o material não escoa, ou seja, ele não forma rebarba. Se não formar rebarba, pode cortar fora, porque essa solda, no miolo dela, está oco. Então, é melhor que você tire fora e refaça a solda.
Tá? Uma vez que a gente segue esses cuidados, pessoal, a solda vai tranquilamente entrar no primeiro passo, sair no último passo, sem romper. Tranquilo? Bom, já que a gente decapou o material, a gente fez a solda, agora eu preciso desenrolar esse material. Como eu faço o desenrolamento desse material? Eu faço através do payoff da máquina. Na entrada da máquina, você vai ter 2 tipos de payoff. Ou você tem payoffs horizontais, ou você tem payoffs verticais. Os payoffs horizontais, gente, são muito bons do ponto de vista de aquisição. Eles são baratos, são fáceis de fazer e não tem manutenção. Basicamente, são pau para toda obra. Porém, eles são péssimos para você rodar a altas velocidades. Eles não são adequados. Tá? Mas, assim, eu que tenho uma trefila antiguinha, um monobloco, que roda 2, 3, 4 metros por segundo, o melhor payoff que tem para essa máquina é esse payoff baratinho aqui, que é o payoff horizontal. Porém, quando eu tenho um laminador a frio, tenho uma trefila de alta velocidade, eu devo investir, gente, em payoffs verticais. Tá? E se eu tiver bala na agulha, que invista em payoffs verticais em que o finger seja rotativo. Por quê? Ele ajuda a desfazer o embaraçamento que, porventura, venha de algum problema que aconteceu durante o handling lá atrás com esse filmar. Tranquilo? Então, aqui a gente fez essa tabelinha. Dentro do livro vocês vão ter mais detalhes, em que vocês podem ver, ó, que o payoff mais adequado com a trefila de alto carbono, com a trefila de alta velocidade, são payoffs rotativos verticais. Esses são os mais adequados. Porém, eles têm um custo mais elevado e têm manutenção mais elevada, diferente do payoff vertical. Tranquilo? Uma vez que eu fiz isso, gente, olha só, a gente já veio do pátio, já teve cuidado com a matéria-prima, a gente já decapou essa matéria-prima, já fizemos a solda e acabamos de projetar como é que vai ser feito o desenrolamento dele. O próximo passo, um próximo cuidado que o trefilador tem que ter, gente, é com a ferramenta de trefilação. Tá? A gente tem a fieira, que é a ferramenta mais clássica, mas também hoje em dia se utiliza um cassete. Tá? No caso das fieiras, a gente tem que ter cuidado, gente, que não deve haver vestígio de carepa, principalmente se eu estou usando um processo com decapagem mecânica. Na decapagem mecânica, geralmente a gente acaba descuidando um pouco. Por exemplo, eu tenho uma máquina que usa um decapador que foi projetado para fios de 8 milímetros. E chega uma programação aí para mim que eu tenho que fazer um fio de 6. Se eu pego um fio de 6, jogo no decapador que foi projetado para fio de 8, eu não vou conseguir dar os 8% de deformação nas espírias externas. Com isso, eu vou fazer uma péssima decapagem, a decapagem, né, a carepa acaba entrando na máquina, vindo até a caixa de fieira, e o que acontece? Como a fieira trabalha aqui, ó, por atrito, a carepa vem na superfície e vai entrar junto aqui. Então, uma fieira que você espera que dure 20 toneladas, 30 toneladas, ela vai durar 2, 3, 4 toneladas. E você diz, pô, por que minhas fieiras estão estourando? É porque está passando carepa lá no decapador, que foi projetado com a bitola de fio máquina mais grossa. Tá? Outro cuidado muito importante, gente, é que a gente respeita as tolerâncias. Então, é importante para o operador. Isso é uma conscientização que o líder tem que fazer no chão de fábrica. Treinar o operador para que ele meça o jogo pelo menos umas 2 vezes por turno. Porque caso as fieiras descalibrem, elas abram, então se a fieira do primeiro passo ela descalibrar, abrir, ela prejudica a fieira do passo seguinte. Então o operador tem sempre que possível, por oportunidade ou por parada necessária da máquina, medir essa bitola. Para quê? Para garantir que a fieira anterior não vai prejudicar o jogo adiante, ok? Mais um cuidado que a gente tem que sempre ter, gente. Se eu estou trefilando, eu tenho que ter muito cuidado com o sabão, porque, como vocês podem ver aqui nessa figura, o material está passando dentro da fieira, ele está atritando com a ferramenta. Quem evita esse atrito, quem minimiza esse atrito, é justamente o lubrificante, o sabão. Então, principalmente no primeiro passe, quando a gente não tem uma boa decapagem, acaba um pouquinho daquele pó da carepa, da vestida, vindo e se misturando com o sabão. Se eu contamino o sabão, eu acabo prejudicando a minha trefilação. Além disso, eu tenho que saber qual é o tipo de sabão que eu utilizo para o tipo de material que eu estou produzindo. Tá? Mais na frente eu vou falar um pouco sobre sabão. Outro ponto importante é que as fieiras, gente, tá? Elas não tenham problemas pré-existentes. Assim, geralmente a fieira, quando você utiliza ela, eu estou com uma fieira de 4 milímetros. Quando ela chega na bitola máxima dela, eu mando para a sala de fieira, ela é retificada com a bitola posterior. 4,40, 4,60, por aí vai. Então, muitas vezes o pessoal da sala de fieira pode não se aperceber, e essa fieira que eles receberam possui uma trinca.
Se ela tem uma trinca, ela vai prejudicar o plano de passe de vocês, e muitas vezes o operador não nota isso, e a gente só vai descobrir isso quando a produção do turno foi para o saco, né? A gente não tem uma produção expectativa lá de 30, 40 toneladas, sai 15, 20. Por quê? Porque tem uma fieira trincada no meio do jogo. Outra parte importante, gente, é o alinhamento da ferramenta em relação ao bloco da máquina. Caso você tenha uma fieira desalinhada, você pode gerar alguns defeitos superficiais que, porventura, podem gerar quebras. Principalmente pé de corvo, né? Que é um defeito, a pequena trinca que, quando a fieira está desalinhada, ela gera no material. Aí essa trinca, mais para frente, à medida que a máquina vai tracionando, essa trinca se propaga e acaba quebrando por pé de corvo. Além disso, quando você tem uma fieira desalinhada, você acaba desgastando a fieira prematuramente naquele ponto do desgaste. Além disso, é extremamente importante que a fieira não vibre. Para isso é necessário que você aperte bem, inclusive mantenha boas vedações para que o líquido refrigerante que mantém essa fieira, né, dentro da temperatura de trabalho adequada, funcionando, não vaze nem para fora da caixa de fieira, nem para dentro. Principalmente se ele vazar para dentro da caixa de fieira, porque se a água que está aqui vaza para dentro do sabão, do lubrificante, o lubrificante é higroscópio. Uma vez ele é projetado para trabalhar 400, 600 graus, ele perde essa capacidade, porque a água não foi feita para trabalhar 600 graus. A água tem um ponto de fusão de 100. Então, o que acontece quando você joga a água no sabão, você puxa o ponto de fusão do sabão, que é de 400, 600 graus, para o ponto de fusão da água. Ele acaba fervendo esse sabão e perdendo o poder de lubrificação. E, por fim, gente, lembrando novamente, é vital, a coisa mais importante com a trefila é a refrigeração. Caso você tenha uma deficiência de refrigeração, você vai ter um consumo elevado de fieiras. Hoje, uma fieira deve estar aí perto dos seus $30, 20, $30. Então, a cada fieira que você troca, você está jogando ali, né, um investimento de 30, 20, 30 dólares fora. Tá? Você tem uma expectativa de 20, 30 toneladas, você acaba fazendo 2, 3. Por quê? Porque a fieira está esquentando demais e está danificando prematuramente. Ok? Uma solução criada, que os engenheiros desenvolveram para as fieiras, gente, foi os cassetes. O que tem de bom no cassete? O cassete, pessoal, diferente da fieira, ele não tem um atrito. Então, ele não tem aquele problema lá, se o sabão, né, se o material vem com resto de sabão ou de carepa, danifica, não danifica. Então, o cassete é mais tolerante com a decapagem mal feita. Além do mais, o cassete, se a bitola do material abre, na fieira você perdeu a fieira quando ele abre a bitola. No cassete você tem a possibilidade de, através dessa manivela aqui, ó, você apertar e trazer a bitola de volta para o range que você precisa. Então, o cassete tem essa bondade. Além do mais, um jogo de cassete desse, um jogo de rolos que está aqui dentro do cassete, tem uma vida útil, pessoal, de 2.500 toneladas, entre cada retífica. Já a fieira, 30, 40 toneladas. Aí você pode me perguntar, qual é a vantagem de usar fieira e qual é a vantagem de usar cassete? Se eu tenho uma programação de produto que dura 1 turno, 2 turnos, a troca de um cassete leva aí em torno de 15, 20 minutos. Uma fieira leva 2. Então é melhor que eu coloque uma fieira. Tá? Se eu tenho campanhas pequenas, é melhor eu trabalhar com fieiras. Porém, se eu tenho campanhas grandes, no caso, nós aqui da Sinobras, nós temos campanhas de 200, 300, 400 toneladas do mesmo fio. Então, é muito melhor que eu coloque um cassete lá e ligo o laminador, coloco na velocidade máxima dos seus 14 metros por segundo e deixo ele rodando. E vá monitorando essa bitola. Quando eu vejo que a bitola está abrindo, eu paro o laminador, faço um pequeno ajuste e libero o laminador para corroer. Tá entendendo? Então, a fieira é muito boa para pequenas campanhas e péssima para campanhas elevadas. Já o cassete só se paga se você tiver campanhas elevadas. Um cassete hoje está em torno aí de 8 mil, 9 mil dólares, o preço de um cassete. Então, é importante a gente botar isso aí, fazer o custo-benefício, tá? Antes de comprar um cassete. E, do mesmo jeito da fieira, é extremamente importante para o cassete que ele seja refrigerado. E a refrigeração do cassete se dá através do núcleo, ou seja, dos eixos que passam no centro dos rolos laminadores. Tá? Então, você tem a água entrando, os rolos são ligados em paralelo, né? Então, você tem água passando pelos 3 e você tem que monitorar a temperatura da água na saída. Se você nota que essa água está saindo ali muito quente, o que é muito quente? Em torno de seus 60, 70 graus, tem algum problema na tua refrigeração. Então, é melhor que você pare e faça a correção desse problema. Caso contrário, você pode perder o conjunto de rolos. E um trio desse aqui hoje, gente, deve estar custando aí em torno aí dos seus
R$ 8.000, R$ 9.000. Então, tem que ter cuidado, tá? Falando um pouco da lubrificação, né, que eu falei para vocês lá atrás. Basicamente, gente, os lubrificantes de trefila, temos dois tipos. Nós temos lubrificantes para via úmida e lubrificantes para via seca. O lubrificante que a gente mais utiliza nas trefilas hoje no Brasil todo são lubrificantes de via seca, tá? Porém, os de via úmida são utilizados quando vocês têm trefilas de via úmida, que produzem fios de 0,50, 0,20. Eu mesmo já trabalhei com arame para cabo de aço da ordem de 0,22, tá? E ele trabalhava com via úmida, tá? Eram máquinas com 14 passes, né? Que eu entrava com aço 1060, 1070 e trabalhava aí com 15, 20 metros por segundo. Nas máquinas que trabalham com sabão seco, você tem dois tipos de sabão básicos, né? Existem outros também, mas diga assim, os principais são o de cálcio e o de sódio. Esses dois, digamos assim, atendem 80% das trefilas do Brasil, tá? O sabão de cálcio é um sabão de alto poder lubrificante, tá? E aguenta muita temperatura de trefilação. É um sabão que aguenta desaforo, tá? Porém, se você posteriormente, no teu produto trefilado, vai ter que galvanizar, vai fazer uma cromagem nele, o sabão de cálcio vai dificultar você fazer isso, a limpeza dele. Então, ele não é bom. Nesse caso, a gente utiliza um sabão à base de sódio. Por quê? O sódio é solúvel em água. Então, se eu tenho aplicações posteriores à trefilação, como galvanização, cobreamento, niquelação, tá? Qualquer tipo de aplicação de algum revestimento, é bom que você utilize sabão à base de sódio nos últimos passos. Ok? E outra coisa que é um problema muito grave hoje dentro das trefilas, gente, é que dificilmente a gente consegue convencer os operadores para trabalhar com os blocos da máquina cheio, né? Os operadores teimam conosco, né, para trabalhar com blocos com 2, 3 espiras. Isso é um veneno para a máquina de trefila. Por quê? É através do acúmulo de material no bloco que você consegue trocar a temperatura do fio, né? Você baixar a temperatura do fio. Então, quanto mais material a gente coloca no bloco da máquina, mais você consegue baixar a temperatura desse material. E isso é muito bom porque, em vez de você entrar, se eu boto um pouco expira, o meu arame sai quente, passa 2, 3 voltas no bloco, não refrigera e entra no próximo passo quente. Então, ele só vai levando a temperatura da trefila. Às vezes, a gente encontra trefilas rodando com fio na saída com 200 graus. Por que isso? Porque trabalhou ao longo do corpo da máquina com poucas espiras nos blocos. Então, é necessário que a gente coloque bastante espira na máquina. Para quê? Para que faça a troca térmica adequada. Ok? Bom, outro ponto importante, né? A gente diz, olha, a gente já viu que tem máquina que trabalha com via úmida, tem máquina que trabalha com via seca, tem máquina que trabalha com bloco. E aí vocês vão ter 4 tipos de máquina de trefila, né? Vocês vão ter as trefilas que trabalham submersas, né? No caso aqui, ó, máquina que trabalha com via úmida, em que a ferramenta e o material estão mergulhados num banho lubrificante. No caso, se você vê muito trefilas de barras, vocês fazem todos os tipos de perfil, quadrado, sextavado, redondo, que você imaginar. Nós temos as trefilas úmidas em si, que vocês trabalham com a sucessão de vários passos, 14, 20, até 30 passos, muito aplicadas para fios de cobre, muito aplicadas em fios de alumínio e também no aço, tá? E as nossas clássicas trefilas, trefilas e laminadores a frio, que vocês trabalham com blocos refrigerados a água. E aí a gente produz essa gama imensa de produtos secos na saída. Tá certo? Outra coisa muito importante, pessoal, é assim, durante a trefilação, o arame ele está sendo deformado. Então, ele está assumindo um novo formato, uma nova conformação. E é muito comum a gente perder a regulagem do cast e hélice. O que é o cast e o que é o hélice? Cast é o diâmetro da espira e o hélice é a hélice que essa espira forma. Então, muitas vezes, a gente tem esses dois casos aqui, ó. No corpo da máquina, o arame não fica no bloco quando ele quebra. Isso é sinal que o cast e hélice estão desregulados. O adequado é a gente trabalhar com o arame domado, que ele fica assim, quebrou, ele fica lá quietinho. Ele não se espalhe dentro do corpo da máquina. Isso é feito através da inclinação da ferramenta. Então, você alinha a ferramenta, o alinhamento da ferramenta é quem dita qual é a forma que o arame vai ter na acomodação do bloco. E na saída da máquina, né, principalmente aqui no caso de um Spider, você pode ter o cast hélice dominado, né, como bom, e ele muito ruim. Ou ele fica saltando do Spider, ele não acomoda, ou ele fica caindo do Spider. E isso aqui vocês fazem através
dos rolos tensores. Eu coloquei essa figura aqui para dizer a você o seguinte: pouca tensão no rolo tensor, você vai estar trabalhando na curva apenas de zona elástica do material. Para que você consiga dar uma nova forma para uma espira, você tem que reprovocar o escoamento. Então, você tem que trabalhar aqui, ó, o escoamento um pouquinho para cima. Então, é necessário que eu dê uma boa pressão no primeiro rolete e depois eu faça uma correção no segundo rolete. Isso aí tem detalhe lá no manual, se vocês abrirem ele. Né? Por fim, a gente vai conferir quais são as características mecânicas que esse material está apresentando no final. Tá? As características mecânicas a gente mede geralmente com ensaio de tração. Tá? O que mais a gente usa dentro da trefila hoje é alongamento, estricção, escoamento, resistência, relação de dobramento. Agora, em algumas trefilas de alto carbono, é super importante também fazer um ensaio de torção. Então, se eu pego um fio para um cabo de aço, eles têm que superar, arames de 1 milímetro, 2 milímetros, eles têm que superar fácil aí as 80 voltas, 90 voltas, tá? Em segmentos de 300, 400 milímetros. Ok? E, por fim, pessoal, falar um pouquinho aqui dos problemas, hein? Na trefila, não é tudo flores, não. Eu decapei bem, fiz uma boa decapagem, fiz uma boa, né, condução do fio, refrigeração, lubrificação e tudo mais. Porém, meu fio está quebrando na saída. É muito importante que o trefilador olhe para o fio e veja qual é o tipo de quebra. Se você tem uma quebra com essa estricção bem acentuada, é sinal que você ou teve um tranco naquele momento, um bailarino pode ter perdido uma referência, uma bailarina pode ter perdido uma referência, o arame foi tracionado abruptamente e quebrou por tração, ou ele prendeu em algum ponto da máquina, ou a fieira desse passe perdeu o polimento e aumentou o atrito, e aí acabou criando um ensaio de tração, por isso que o arame quebrou. Ou seja, a cara do aspecto da quebra te diz mais ou menos o que aconteceu durante a trefila. Tá? Se eu tenho um alta que acontece muito, é quando a gente tem problemas de encrostação no fio máquina, alguns problemas feitos dobra, encrostações, acabam chegando no final da trefila e eles têm essa carinha aqui, ó. Eles dão uma quebra irregular, nem sempre faz nem sempre forma o empescoçamento da estricção, e aí você nota que fica um corte e o miliante aparecendo, né? A encrostação ou então o início de uma dobra. Outra coisa importante, gente, são os riscos. Então, muitas vezes vocês no pátio, o material arrasta no chão, gera riscos. Quando você começa a trefilar, tá? Começa a trefilar, isso acaba gerando quebra durante a trefilação. Aquilo que eu falei a vocês de fieira desalinhada, lembra? Você acaba gerando essas deformações na superfície e isso aí propaga e gera quebra. E, por fim, pessoal, vocês podem ter uma solda mal feita que acaba gerando uma quebra frágil. Então, a quebra de solda, depois de 2, 3 passes, fica com essa carinha aqui. Então, você vai ver uma quebra reta, tá? Às vezes, dá até para você ver os riscos do esmerilhamento. Porém, nem sempre dá, dependendo em que altura do passe acontecer. E, por fim, se o material apresenta redução baixa, tá? Ou então você tem encrostações no interior do material, você pode ter um quebra do tipo ponta de lápis. E é essa aqui, ó. Então, é importantíssimo o trefilador olhar para quebra e identificar o que foi que a gerou. Se foi uma falha de lubrificação, se foi um problema de calibração e assim por diante. E tudo isso que eu acabei de falar para vocês, gente, vocês encontram aí dentro do manual. Não é uma abordagem técnica, e sim uma abordagem prática. Então, está cheio desses macetes que eu aprendi aí com muitos operadores, com muitos colegas de trabalho, ao longo aí desses 30 anos. Tá? E espero que seja do agrado de vocês, que vocês gostem. Meus próximos passos, gente, é tornar esse material mais acessível, né? Eu tenho a ideia de fazer uma parte técnica, né? Que eu vou colocar aí muita parte de cálculo, né? Mais para frente, mas é isso em outro trabalho que eu pretendo fazer. Além disso, eu espero com a contribuição de vocês melhorar esse material, fazer com que ele cresça, né? Eu fiz um resumo dele muito breve aqui para vocês e o livro tem mais detalhes, tá? Queria agradecer, Milton, a você, ao pessoal da Blancher e à ABM pela oportunidade, tá certo? Agradecer a meu Deus, né, por estar aqui com saúde e tendo essa oportunidade de apresentar para vocês, a meus familiares que estão participando e meus amigos que estão tudo aí assistindo, tá? Era isso, Milton, da minha parte. Fui bem rápido. Muito bem, Aloysio, como sempre, bem objetivo, bacana aí. Obrigado aí pela excelente apresentação. Então, nós vamos ter agora uma sessão aí de perguntas. Nós já temos aqui algumas perguntas. Quem quiser fazer as perguntas,
por favor, registra aí no chat, né, que eu vou transmitir aqui para o Aloysio. Mas antes de passar para o pessoal, Aloysio, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falasse um pouquinho aí, que é um grande desafio nosso. Você falou bastante da parte técnica. Lá no início você chegou a comentar, mas acho que você pode agregar algumas coisas aí. Os desafios da segurança do trabalho das equipes na área de trefila, né? Qual que é a tua experiência e dicas aí, né, que a gente pode estar evoluindo para ter o acidente zero, né, durante a operação aí da trefila? O cerne de tudo acontece com educação, né, Milton, treinamento, tá? Eu acho que um operador bem instruído, bem treinado, ele não se machuca, Milton. Eu sou testemunha disso. Eu fui operador de máquina de trefila quando eu comecei, quando eu entrei na fábrica de telas, ou desculpa, na fábrica de cabo de aço, eu comecei a trabalhar com trefilas úmidas. Eu era o operador que puxava as trefilas úmidas, tá certo? E eu tive muitos bons professores, né? Fiz cursos na época pela Gerdau com o professor Paulo Settling, que é o papa sobre trefila. Esse professor me ensinou muito sobre trefila. Então, um operador bem instruído, ele tem muito cuidado, ele não coloca a mão em qualquer lugar, né, Milton? Ele tira a mão daí, né? Ele não coloca a mão em qualquer lugar. Então, eu acho que o cerne a gente conseguir vencer a batalha contra o acidente, gente, é educando, é dando treinamento, é colocando o pessoal na sala e passando conhecimento, tá? Então, vamos jogar o pessoal na sala, vamos treinar, porque um operador bem instruído, ele não comete esses deslizes, tá certo? Obrigado, Aloysio. Tem uma pergunta aqui do Adalberto Rezende, da revista Corte e Conformação de Metais. Ele pergunta aqui o seguinte: quais erros são os mais recorrentes no chão de fábrica no que tange ao incorreto manuseio dos rolos? Fala do rolo de fio máquina, será que é isso? Eu entendo que sim. Adalberto, o mais comum de nós ver, o mais comum nas trefilas, né, no manuseio do fio máquina, é a utilização de empilhadeira digamos assim, com ariete não protegido, né? O pessoal pega, faz lá um tubo, coloca na ponta da empilhadeira, ou então usa os garfos da empilhadeira, e muitas vezes o pessoal abastece a máquina com rápido, e essa empilhadeira acaba entrando em choque com o material. E aí a própria empilhadeira gera dano no material, arrasta o material no chão, e isso, posteriormente, onde bateu, vai gerar um problema na hora de desbobinar. E se for um alto carbono, naquele ponto que ele bate, ele gera martensita. E aí eu fico um ponto duro, quando chega na trefila, quebra. Ok, Luiz, obrigado. Tem uma pergunta aqui do Ney Clésio, da Sinobras. Um desafio na trifilação é a diferença de propriedades mecânicas dos aços fabricados em processos diferentes. Aciaria elétrica, convertedor. Como garantir a estabilidade das propriedades no processo de trefilação nessas condições? Caro Neclésio, eu acho que nós aqui passamos muito por isso, né, aqui na Sinobras, né? Uma coisa importante é a gente ter um bom banco de dados dos nossos fornecedores, porque eu não consigo intervir na qualidade do laminador do meu fornecedor. Eu não tenho poder para isso, né? Tem cara que usa Stelmo, tem cara que não usa. Tá? Então, assim, eu tenho que saber quem são os caras que têm Stelmo, quem não tem. E o que não tem, eu tenho que, ao máximo, tentar evitar o material deles. Ou então, se usar para materiais de baixo requisito de qualidade. Porque é muito comum a gente, por exemplo, pegar fio máquina que chega com variação na própria espira. Outro dia eu estava fazendo um trabalho junto com uma coordenadora nossa, a Bruna, em 5 metros de material, eu peguei uma variação de resistência, gente, da ordem de 40 MPa, no mesmo fio. E quando a gente pegou, foi mapear no fio máquina, a gente viu essa diferença dentro da própria espira de fio máquina, tá? Então, a gente tem que. Acho que uma coisa importante é você saber quem são os seus fornecedores, que tem um histórico bom, e quando bota o material dele na máquina, você tem boa qualidade, e quem são aqueles que não têm uma qualidade tão boa. Geralmente, os que não têm uma qualidade tão boa, tem um preço muito bom para negociar, né? Então, se você tem que comprar dele, joga isso para materiais de baixo requisito e qualidade. Ok. Tem uma pergunta aqui da Ana. Ela pergunta se a qualidade do acabamento superficial do cassete é igual ao da fieira. Ana, muito boa pergunta, Ana.
eu digo a você o seguinte, a fieira deixa um acabamento, digamos assim, a fieira é mais precisa, e você tem uma superfície lisa, concêntrica. O cassete, ele peca um pouquinho mais, né? Se eu tenho um material que tem uma tolerância, por exemplo, assim, uma tolerância que é da ordem de, sei lá, de décimos, o cassete vai tranquilo. Mas se eu tenho uma exigência dimensional, tá? Da ordem de centésimos ou até milésimos, eu recomendo para você utilizar fieiras de diamante e fieira de viga, tá? Cassete nessas áreas aí não é muito bom, não, tá? Um cassete para a área de centésimos, eu acho que eu trabalho muito com arame recozido, é 1,24. Ele vai bem, né? Com seus 2, 3 décimos de tolerância. Mas se eu quisesse uma tolerância mais apertada, eu recomendaria a você fieira de viga, tá? E se você quiser alta produtividade, fieira de diamante. Ok. Temos uma pergunta aqui do Roberto, da Seabra. Quais são os níveis aceitáveis de refugo e retrabalho nas trefilas? Quais seriam os índices baixíssimos e sensacionais desses problemas? Claro. Eu acho que o nível aceitável é 0, né? Mas, assim, se eu for botar um limite, né? A gente não pode ter, por exemplo, uma trefila, algo superior a, sei lá, uma perda superior a 4 kg por tonelada, 5 kg por tonelada. Acima disso, é muito ruim, né? Quanto mais fino for o fio, pior é mais fácil, é pior de manter esse número, tá? Mas eu em torno aí de uns 4, 5 kg por tonelada. Certo. Vamos mais uma aqui. Uma pergunta aqui do Yuri, da Aço Cearense, é que qual foi seu maior desafio para transcrever todo o conhecimento técnico para o livro? Yuri, eu acho que o pior é o tempo de você sentar assim e pensar, né? Porque esse material eu comecei a escrever basicamente acho que foi meado do ano passado para cá, né? Eu entreguei para a Blanche, né? Para o Jonathan e Regiane, ele em fevereiro. Mas, assim, eu me obriguei, comecei com um mapa mental, né? Botei lá um mapa mental, aí eu botei aqui num flipchart que eu tenho aqui em casa, e aí todo dia eu ia escrevia, não, vou falar de matéria-prima. O que tem de matéria-prima? Aí eu digo, falar do handling, falar do defeito de laminação, vou falar de... Aí fui fazendo um mapa mental. Depois de sair feito, foi construído aí ao longo, acho que de uma semana, aí eu digo, não, agora já tem pronto para começar. Aí eu sentei, aí comecei a pegar cada partezinha daquele mapinha mental que eu fiz, e comecei a escrever. Dali para frente foi fácil, tá? E, claro, mesmo depois do livro escrito, eu digo a vocês, se eu tivesse que reescrever esse livro hoje, ele está aí com 100 e poucas páginas. Ele ia fácil hoje com as 300. Depois de ter, né, esse tempo de maturação, depois de ter enviado já o material para a Blanche. Ok. Uma pergunta aqui do Almir, da Sinobras. É sobre o envelhecimento dos materiais, tem algo para falar? Almir, é o seguinte, meu caro. O envelhecimento ele vai existir de todo momento. Porém, a gente tem alguns cuidados que você pode tomar, desde lá da aciaria, para minimizar os efeitos de envelhecimento, até chegar na trefila. O primeiro dele é fazer o controle de gases, né? Tá? Por exemplo, assim, nitrogênio é um material que favorece o envelhecimento. Então, se eu consigo lá na aciaria manter níveis de nitrogênio abaixo dos 100 ppm, isso é uma coisa muito boa para a trefila. Durante a laminação, eu tenho que tentar trabalhar com tamanho de grão pequeno, né? Assim, tamanho ASTM4, na saída lá do formador de espira, tá? Então, isso é uma coisa muito boa, se eu conseguir isso, né? E na trefila, gente, para que eu garanta que não vai, que eu vou ter o menor problema com envelhecimento, que eu sempre vou ter, eu tenho que tentar, ao máximo, trabalhar com o material mais frio possível. Como é que eu faço isso? Trabalhando com... Eu não posso baixar a velocidade. O certo seria trabalhar com velocidade muito baixa. Aí você não teria o material aquecendo. Mas se eu tenho que trabalhar com velocidade de 14 metros por segundo, ele vai aquecer. Mas se ele for aquecer, que eu roube essa temperatura dentro do laminador. Então, a recomendação, ferramentas bem refrigeradas, bem lubrificadas, blocos cheios, com bastante material e um bom sistema de refrigeração na máquina. E na saída do laminador, fazer com que o sistema de troca térmica, que é aquele canhão, que é um canhão que a gente injeta água para roubar a temperatura, ele esteja funcionando adequadamente. Para que quando o material chegar na bobina, na saída do laminador, ele esteja ali em torno dos 50 graus,
que aí é a menor temperatura para envelhecimento. Ele vai envelhecer um pouquinho, mas não tanto quanto a gente vê com fios que chegam lá com 130, 140 graus. Ok. Tem uma pergunta aqui do Dimerez da Sinobras. Nas máquinas mais automatizadas, temos regulagens de plano de passos automáticos, onde configura o diâmetro inicial do fio máquina e o sistema faz o controle até alcançar o diâmetro final desejado. Ele está perguntando. E quais parâmetros mais usados para conhecer o melhor momento de se fazer regulagem do plano de passo estabelecido para cada produto? Dimerez, o ótimo seria, Dimerez, eu acho que a gente sempre tentar trabalhar no nominal do plano de passo, porque você, quando calcula, você calcula pelo nominal, tá? Então, a melhor fase é no nominal das bitolas. Se você conseguir fazer o acompanhamento desse plano de passe via um gráfico, né, que alguns laminadores têm controle de torque, eles mostram lá como é que está a evolução. Então, se eu faço um controle de torque bom, eu consigo acompanhar o tempo nominal. E, claro, faço um plano de passe decrescente, do início ao final do laminador, eu vou ter uma ótima trefilação, tá? Cara, só eu, assim, pegando essa carona aí no Dimerez, nós, no nosso programa aqui de inovação, né, você está capitaneando aí um trabalho aí para a gente ter um melhor controle do diâmetro na saída lá já do CA60 trefilado, certo? Tu poderia dar um overview aí, como é que está isso, para onde nós estamos indo nessa inovação? Ainda assim, gente, hoje, né, basicamente, os laminadores a frio, você calibra eles, aí liga ele e bota ele para rodar. E aí ele está produzindo. Um laminador a fio rodando aí a seus 14 metros por segundo, pessoal, ele gera uma bobina de um fio de 4,20 a cada 40 minutos. Uma bobina de 3 toneladas. A cada 40 minutos ele vai cuspir uma bobina com 3 toneladas de material. Tá certo? Só que tem uma coisa, você só consegue medir a bitola desse material quando a bobina é descarregada. E às vezes você tem a surpresa que a bobina está fora da tolerância que você precisava. E aí o que aconteceu? Você perdeu uma bobina de 3 toneladas. Nós, junto aí com o pessoal, com o Yuri, né, que está aí presente, a gente está fazendo um trabalho que a gente vai conseguir medir essa bitola com o laminador rodando. E aí estamos dotando o laminador de alguns dispositivos acoplados nos cassetes, porque quando ele notar que a bitola está variando para cima ou para baixo, ele vai fazer a correção da bitola durante a produção. Então a gente não vai ter essa ingrata surpresa de ver a bobina ser desclassificada na saída. Tá? E isso aí vai dar um bom retorno para a gente, né? E claro, vai produzir um material com excelente qualidade, garantindo que o cliente vai receber o material dentro da faixa especificada pela 7480. Muito bem, uma pergunta aqui do Rodrigo Taborda, da Cearense. Luiz, gostaríamos de saber mais sobre os desafios associados ao limite de escoamento na trefilação de arames. Como esses desafios podem impactar a qualidade e as propriedades mecânicas do produto final? E quais estratégias ou soluções você encontrou para lidar com essas questões? Rodrigo, pergunta complicada. O escoamento, gente, ele é muito sensível, principalmente à temperatura. Tá? Então, um bom controle de temperatura ao longo da produção do fio no laminador é super importante. Tá? Super importante. Outra coisa que a gente nota, a calibração que você faz num passe final, né? Principalmente se você trabalha com um passe final em que você coloca algum tipo de superfície diferente, portanto, uma nervura. Se você faz um material nervurado, tá? Então, se você faz no último passo uma redução de 25%, 30%, você com certeza vai gerar pontos frágeis que vão errar o teu ensaio de escoamento. E você pode ter um falso escoamento medido porque a nervura está muito profunda e ela acabou propagando uma trinca. Então, o importante é você primeiro fazer um controle bom de temperatura dentro do laminador, trabalhar com os blocos bem cheios, um bom sistema de refrigeração na saída do laminador, tá? Com aquele tubo, você passa o material, você joga água com o foco de evitar o envelhecimento, mas também melhorar o escoamento, tá certo? E, claro, trabalhar no último passo com a redução, no máximo, se for nervurado, uns 16%. E outra coisa importante, Rodrigo, tenha cuidado quando você for fazer o endireitamento do fio no laminador a frio.
tá? Geralmente os laminadores a frio vêm com um conjunto de endireitadores que você pode apertar demais esse conjunto de endireitador e causar um efeito Baumschlager e ele derrubar o escoamento e derrubar a resistência, tá? Mais uma pergunta aqui do Eric. O que provoca uma quebra por pé de corvo e como evitar? Eric, meu amigo, o pé de corvo, ele geralmente é comum se você tem, primeiro, a ferramenta desalinhada. Se a ferramenta está desalinhada em relação ao bloco, você tem ela trabalhando inclinada, então ali é um ponto que você começa a gerar pé de corvo. Outro ponto, mas menos importante, né, não é menos importante, é mais raro, é se você tem desgaste do bloco anterior, né? Você tem algumas fraturas no bloco anterior. Então, essas fraturas na superfície do bloco acabam sendo impressas no material e acabam gerando pé de corvo também na saída. Então, tenha cuidado com isso. Fieira, ferramenta inclinada e acabamento do bloco. Ok, tem uma pergunta aqui também do Ney Clésio. Ele pergunta aqui quais são os principais defeitos, né? Você já falou um pouco aí na sua explanação, né? Mas ele pergunta, complementa aqui, que quais são as técnicas de inspeção e controle de qualidade mais usadas para avaliar a qualidade do produto final. Neclésio, assim, a gente sabe que o operador não dispõe de uma máquina de tração, né? Lá na saída. Então, a gente tem que usar os recursos que ele tem lá naquele momento, né? Então, primeiro, fazer uma inspeção visual, né? Ver se o material não tem friso, não tem risco, tá? Ver se a lubrificação está homogênea ao longo do fio. Você munir esse operador de capacitar ele para saber utilizar bem um micrômetro, para que ele consiga medir a calibração do plano de passe, tá? Ou também, se você trabalha com laminadores a frio com cassete, você não vai medir diâmetro, né? Porque os cassetes não são muito precisos na geração de diâmetro, principalmente os passos intermediários. Mas você precisa ter um cara que se policie pelo menos uma vez por turno, cortar uma amostra de cada plano de passe, ou de cada passe, e medir a massa linear para ver se está adequada com a massa que foi projetada para aquele passe. Tá? Então, o operador tem que estar bem capacitado para poder fazer a análise dimensional, está bem capacitado para poder fazer uma inspeção boa, visual, e, claro, respeitar os procedimentos que ele dispõe naquele momento, tá? Mais uma pergunta aqui do Darlan da Vale. Ele diz o seguinte: sobre a coloração amarela cobreada do material trefilado, qual pode ser a causa raiz desse problema? E qual ou quais as possíveis soluções para evitar tal problema? Temos uma hipótese que pode ser o resfriamento do bloco. Essa coloração amarelada, cobreada, afeta as propriedades mecânicas do material e o operador necessita fazer diversas regulagens durante o processo. Galã, você já respondeu, tá? Isso aí está muito ligado com a temperatura de trefilação. Tá? Aqui na nossa trefila, de vez em quando a gente tem um laminador que, quando ele está com problema de refrigeração, principalmente na refrigeração das camisas do passe de saída, tá? O material sai amarelado, sai dourado, porque ele está muito quente. Tá? E uma vez que ele está muito quente, ele, quando for para a bobina, ele vai envelhecer mais, tá certo? Ele compromete o escoamento e compromete, né? E pode ficar um pouco mais duro. Tá? Você respondeu, você já está no caminho certo, é isso aí. Maravilha. Bastante pergunta aqui. Nós estamos chegando aqui também ao final aqui. Vamos aqui, uma pergunta aqui do Sérgio Castro. Aloysio, como evitar o efeito mola e a segurança no processo da trefilação? Sérgio, Sérgio, obrigado pela pergunta. Eu mostrei anteriormente um desenho que o efeito mola na saída da trefila, ele tem que ser dominado ao longo da máquina. Tá? Então, o operador tem que ser capacitado para vir matando esse efeito mola bloco a bloco. E na saída da máquina, ele tem que ter parâmetros de regulagem de cast e helix. Se ele mantiver o cast e o helix dentro do que está, né, padronizado, por exemplo, o cast com o diâmetro da base do estocador ou o diâmetro do flange da bobina e o helix com, no máximo, 50 a 100 milímetros, cara, você não vai ter problema de cast de efeito mola, não. Ok, tem mais uma pergunta aqui do Ney Clésio.
Como a trefilação de aço pode ser otimizada usando ferramentas de simulação computacional, inteligência artificial, aprendizado de máquina, etc. Quais os benefícios e limitações dessas ferramentas? Esse trabalho que o Milton falou agora há pouco, de que a gente está fazendo lá de inovação, é um trabalho nessa linha, né? A gente vai ter aí, né, algumas ferramentas ligadas com aprendizado, com Learn Machine, né? Machine Learn. A gente vai ter essas coisas. Assim, você tem que dotar o equipamento de detecção. O equipamento tem que ser capaz de saber o que é que ele está fazendo. É o que a gente está fazendo agora, colocando lá um medidor de bitola em cada passe para que ele enxergue e ele se autorregule. E deixa para o ponto do operador apenas fazer aquilo que o equipamento não consegue fazer, para trocar uma bitola. Nesse momento, a gente não tem ainda uma ideia boa, mas a gente tem que dotar o equipamento de sensoriamento para que ele se autorregule. Então, esse é o caminho. Você está certo. Tem uma pergunta aqui do Zé Edson, de Albuquerque. Se a bitola do fio máquina varia na entrada do decapador, qual a referência para determinado diâmetro das roldanas de decapagem? Seria com o menor diâmetro do fio máquina ou com o maior diâmetro? Pergunto isso para evitarmos trocas de roldanas a cada mudança de bitola. Zé Edson, não sei se você lembra, eu falei há pouco, quando a gente estava falando sobre decapador mecânico, existe uma relação ótima, né, que é 11 vezes, ou seja, você pega o fio, multiplica por 11, você achou o tamanho da rodana. Então, se você tem um decapador que você vai trabalhar com bitola de 6 e trabalhar bitola de 8, projeta o decapador para rodar com a bitola de 6, que é a mais fina. Quando você colocar a bitola de 8, você vai ter uma relação muito mais agressiva, tá? Então, tem que ter esse cuidado. Então, se eu tenho um mesmo laminador rodar com duas bitolas diferentes de fio máquina, que ele seja dimensionado pela bitola mais fina. Porque quando entrar a bitola mais grossa, você vai ter um alongamento das espiras externas acima dos 8%, e uma melhor decapagem. Sempre dimensione pela bitola mais fina do fio máquina. Mais uma pergunta do Rafael Amaral. Ele pergunta assim, quais ensaios não destrutivos são realizados em materiais trefilados? Temos eddy current e ultrassom? É difícil, né? Principalmente se você trabalha com bitolas muito finas, né? De material. Não dá para você fazer ultrassom em bitolas, digamos assim, 2 milímetros, 1 milímetro. É muito complicado. E, assim, claro, devido ao valor agregado do material, é muito melhor você pegar uma amostrazinha e fazer um ensaio destrutivo. Eu mesmo, assim, eu desconheço. Existem alguns trabalhos que eu ouvi falar sobre corrente parasita, para você encontrar defeitos superficiais, né? Feito descontinuidade, rugosidade, né? Mas o ensaio mesmo clássico é o destrutivo, é fazer isso, botar na máquina de tração ou então na máquina de torção e submeter o material aos esforços e medir as características dele. Certo. Bom, nós vamos fazer mais duas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui do Davi Siqueira, da Juaço. Em alguns processos de endireitamento de vergalhão, processo hiperbólico, o fio sofre torção em torno do próprio eixo. Essa torção altera as propriedades mecânicas do fio? Davi, se essa torção, digamos assim, for muito, assim, num metro, eu tenho 10, 15 torções, você vai afetar, tá? Mas se for assim, tem uma torção a cada 1 metro, afeta muito menos. Então, o número de torções a cada passo do material é o que ele sempre vai afetar, sempre afeta. Você tem que tentar ao máximo evitar essas torções, tá? Mas em fio hiperbólico, em rolos hiperbólicos, é muito difícil você evitar isso. Ok. Mais uma pergunta aqui do Matheus. Eu fiquei um pouco na dúvida aqui, que ele pergunta o seguinte. Vem participar do meu computador. Quais são as características principais da trefilação que podem influenciar do dimensional do tubo final? Aí não sei se o tubo final está querendo dizer o arame final, né? A velocidade de trefilação pode influenciar? Falando principalmente de tubos, quais as características principais da trefilação que podem influenciar o dimensional do tubo final? A velocidade de trefilação pode influenciar? Ok, acho que ele repetiu aqui se a velocidade pode influenciar.
Oh, eu não conheço muito a trefilação de tubo, né? Trabalhei mais com a parte de fios. Mas a velocidade sempre influencia, tá? Tá. Nós temos, estamos chegando aqui ao final das perguntas, vamos ver aqui mais uma que está chegando. Mais duas aqui. Aqui está TUM, TUM, É, Trefila União, Trefila lá União, em São pronto. Bernardo, lá em São Bernardo. Boa. Aí você conhece bem mais do que eu, tá vendo? Confesso. Olá, em relação ao endireitamento do arame em barras pós-trefilação, alguma recomendação para evitar que as barras sejam magnetizadas no processo de endireitamento? Mas eu já vi o pessoal trabalhar com os cassetes da saída aterrados, tá? Mas eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Uhum. O Eric Moura está perguntando aqui, na Aço Cearense Filial, qual a camada de sabão ideal para o processo de laminação a frio? Eric, o peso de camada, ele é muito relativo. Isso depende do que você quer, tá? Na saída. Se você quer um material que você vai depois galvanizar, né, fazer algum tratamento superficial, o menor possível é o mais recomendável, tá? Por exemplo, assim, eu mesmo trabalhar com fios para cabo de aço, tá? Então, eu depois, quando acabava o cabo de aço, eu tenho que aplicar um betume nesses arames. Então, quanto menos sabão tivesse, melhor. Então, trabalhar com camadas de saída de 0,2 kg por metro quadrado, 0,4 kg por metro quadrado, tá? Mas para os fios mais grossos, sei lá, passei a 60. O bom de ter o sabão é que o sabão ele vai dar depois um pouco de proteção contra a corrosão, apesar dele ser higroscópico. Mas se você deixa na área coberta, ele vai resistir mais tempo sem oxidar. Então, quanto mais sabão tiver, mais tempo ele resiste sem oxidar. Mas vai depender do teu processo posterior, né? Se você vai galvanizar, o bom é que você tenha camada de 0,3, 0,4. Se você vai fazer CA60, que ele tenha pelo menos aí um 0,8, 1 quilo por metro quadrado, tá bom? Nós temos algumas perguntas aqui sobre quais são as formas para adquirir o livro. Mas aí é o seguinte, eu vou chamar daqui a pouquinho, logo em seguida aqui, eu vou chamar aqui a Luciane, né, da ABM, e ela vai dar aí falar sobre esse assunto aí, tá? Logo em seguida. Então, nós vamos encerrar aqui agora as nossas perguntas. Eu queria agradecer imensamente aí as pessoas que participaram aí do webinar, né? Tivemos uma participação muito boa, bacana, e o pessoal que participou aí com as perguntas, né? Assim, acho que enriqueceram mais aí o belo trabalho aí que o Aloysio fez, né? O Aloysio também, ele é bem conhecido, ele vai estar à disposição aí depois se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, né? Aloysio, eu queria te parabenizar, agradecer, né, assim, pelo teu trabalho, pela tua apresentação, a tua contribuição aí para, vamos dizer assim, na nossa área aí de siderurgia, na área do aço, né? A contribuição aí para a BM, acho que é muito importante. Você falou assim, o conhecimento técnico, né? Ele é fundamental aí para o sucesso das nossas operações, né? Para nós do Brasil, sermos mais competitivos. Eu não estou falando aqui só da Sinobras ou da Aço Cearense, né? Nós estamos falando aqui da siderurgia, e nós temos um impacto aí no país como um todo, né? Então, essa tua obra aí, ela vai estar contribuindo para isso, para que nós sejamos mais competitivos nesse mercado que é bem disputado. Então, só tenho que agradecer e parabenizar aí pela tua contribuição. Acho que é um trabalho aí que vai nos ajudar aí a ter excelência naquilo que nós fazemos. Então, nosso muito obrigado aí a você. Então, eu queria chamar aqui agora a Luciane, que ela vai dar uma palavrinha aí com todos. Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Aloysio por essa bela obra e pela parceria, mais uma vez, com a editora Blucher, que acreditou nesse projeto. Obrigada. A boa notícia é que para todos os que estão nos assistindo, vocês vão ter 20% de desconto na compra do livro.
A aquisição do livro é muito fácil de ser feita, pode ser feita diretamente pelo site da ABM, www.abmbrasil.com.br, menu Livraria, ou diretamente pelo site da editora Blucher. Tá? Nós vamos enviar aí no chat o cupom, a pessoa vai ter que colocar ABM20, tá? E esse desconto de 20% na aquisição do livro vai ser válido até quinta-feira, dia 14/12, tá? Lembrando que os associados ABM, em dia com a associação, eles têm 30% de desconto, não só na coleção de livros ABM, mas todo o catálogo da editora Blucher, tá? Finalizando, lembrem-se de que essa gravação ela vai ficar disponibilizada no canal ABM TV no YouTube, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Luciane. E para fazer aqui o nosso encerramento, eu gostaria de convidar aqui o Leal, né, um presidente da ABM, que dá uma contribuição fantástica aí no conhecimento técnico aí do nosso setor de siderurgia. Leal, está por aí? Estou abrindo o som. Estou abrindo o som aqui também. Eu também estava. Aê, Leal. Contigo aí, Leal. Obrigado, Milton, pela condução aí do trabalho, do webinar. O Aloysio, foi um prazer conhecê-lo e parabéns pela... Eu acho que na BM nós estávamos precisando, viu, Milton? Nós estávamos precisando de alguém como o Aloysio para trazer essa área de longos aqui para a gente aqui. A gente tem uma boca torta um pouco com planos e tal. O Milton sabe disso, que a gente trabalhou junto há alguns anos. E é um prazer tê-lo aqui. E eu acho que nós tivemos 211 inscritos e consegui pegar aqui 153 participantes, ou talvez um pouquinho mais aqui, tá? E que é um número excepcional, né? Isso mostra o interesse que esse seu livro vai contribuir aqui para a sociedade siderúrgica aqui de longos, aqui, eu acho que vai ser muito bom. A gente tem feito webinar na época da pandemia, nós fizemos muitos webinars e todos com muita característica diferente. E eu estou aprendendo muito nesse webinar, viu, Milton? Eu estou aprendendo muito aqui, apesar de ir lá fazer visita lá na Sinobrás, já fui lá 2 vezes em Marabá e tudo, mas a importância disso aqui para o Brasil, acho que todos os estados aqui no sul, sudeste, norte, nós temos usinas de longos, né? E eu acho que isso aí vai ser muito importante. Muito obrigado para vocês aqui mais uma vez. E só lembrar, no ano que vem, nós vamos estar lançando novos títulos aí de livros, né? E no ano que vem também a ABM está fazendo 80 anos, né? E a gente deve fazer alguma comemoração na ABM Week, que vai acontecer 3, 4, 5 de setembro do ano que vem, e depois uma outra cerimônia aqui na sede, no dia 10 de outubro, que é a data realmente quando foi assinada a primeira ata de constituição da ABM. Então, a gente tem o prazer de estar aqui com o webinar, só para vocês terem uma ideia, no webinar no ano passado nós tivemos quase 2.500 pessoas, quase 780 trabalhos que foram apresentados, e foi excepcional, as avaliações foram excepcionais, e a gente pode contar com vocês aqui no ano que vem, conosco, né? Nós temos um conselho formado por mantenedoras, o pessoal da academia, ex-presidentes aqui. Hoje o presidente é o Sérgio Leite de Andrade, que é o diretor de desenvolvimento de novas técnicas na Uzi Minas, e o vice é o atual presidente da Uzi Minas, que é o Marcelo Tiara, que era da Terni, e agora, com a fusão das duas lá, está na Uzi Minas. Então, a gente agradece vocês aí e esperamos ter próximas vezes, viu, Aloysio? E o Milton, a gente espera encontrar mais vezes aqui. Sua base é aonde, Aloysio? Meu cara, eu estou aqui no Pará. Está no Pará? Marabá. Em Marabá. Então, tá aí pertinho do Milton? Chega aí, Milton. Milton é meu chefe.
Como é que eu não te conhecia aí? Eu fui 2 vezes aí. Foi aqui na Trefila? Veio aqui na Trefila? Eu acho que eu fui na Trefila também, fui. Então faz tempo, né? Eu estou aqui em Marabá há 3 anos só. Não, foi no ano passado aí. No passado. Porque você vem aqui só correndo, rapaz. Você tem que vir com mais tempo e tá na hora de você voltar, né? Nós estamos aqui startando aqui a nova laminação, né? Uma laminação aí por mais 500 mil toneladas, né? Estamos nessa fase. Você precisa voltar aqui para nos prestigiar aqui com a sua presença aqui, que é sempre muito boa. Só você convidar que eu vou. Mas já está convidado, pronto. Valeu. Pessoal, queria só dar mais um recadinho que eu esqueci. Vocês vão também receber uma pesquisa de satisfação, tá? A gente pede, por favor, para que vocês respondam, para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Ô, Milton, esse ano eu não prometo ir, não, mas no início do ano que vem eu vou ir fazer uma visita para vocês. Tá bom. O ano que vem começa daqui a um mês, então tá de bom tamanho. Então, tá bom. Se você não estiver correndo em algum lugar do mundo, né? Não é, Luiz? O homem eu pergunto onde ele não para, né? Onde você está? Estou na Coreia, estou no Afeganistão, não sei o que, está em tudo quanto é lugar. Mas a gente vai estar aí. Parabéns aí mais uma vez pelo trabalho. Foi excepcional. Muito bom. Muito obrigado. Maravilha. A editora Bleach, a Luciana já falou, é uma grande parceira nossa e hoje ela é todos os nossos livros editados pela ABM, por eles, tem um desconto para associado em dia. Isso aí acho que é muito importante aí. Então, essa parceria também da Bleach vai de muitos anos. Então, isso também tem uma parceria grande, tá bom? Muito obrigado, agradeço também a Luciane, a Miriam aí, que cuidaram do webinar. Pelo jeito, muito bem, né? Porque a quantidade de pessoas que vocês tiveram participando aqui foi excepcional. Muito obrigado mais uma vez. Um abraço para vocês. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigada a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.